Olá, amigos, muito boa tarde, muito bom estar com vocês mais uma vez. Queremos agradecer desde já a sua companhia por você permitir que a gente entre no seu lar, que a gente esteja juntinho a você neste horáriozinho do almoço, no intervalinho do meio-dia, para você respirar um pouquinho e se manter bem informado aqui na companhia do NT Sul, o telejornal que conta também com a sua participação, um jornal totalmente interativo. Vamos conferir agora os destaques desta edição. Cachoeira do Sul registra segunda morte por dengue em 2025. Vítima é uma mulher de 87 anos, moradora do bairro Soares. Este é o 8º óbito registrado no Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos exibir o 3º episódio da série Águas de Maio, Marcas da Enchente no Rio Grande do Sul. Bernardo Miller mostra como o trabalho dos gaúchos foi afetado. Milhares de pessoas ficaram sem renda. Com 23 anos de trabalho, nós já estávamos tirando o pé do acelerador, na época. Estava trabalhando um pouco menos. E aí veio a enchente para nos fazer recomeçar, do zero. Com dívidas. Com muitas dívidas que continuam conosco, né? Galeria da Rua Isidoro Neves da Fontoura vai ser recuperada depois de um ano. A empresa Costa Construtora e Terraplanagem venceu a licitação e tem 3 meses para resolver o problema. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o aumento de casos de câncer em pessoas jovens. Os estudos mostram que está relacionada com o padrão alimentar, com o sedentarismo e com a obesidade. ISMED está com inscrições abertas para o curso de especialização para educação infantil. O curso é gratuito, com aulas presenciais a cada 15 dias na UFSM. Essas e outras informações você confere aqui no NT Sul. Tem muito mais para você, inclusive a sua participação. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, está aí na tela, agende entre seus contatos, participe do NT Sul, mande sua mensagem, foto, áudio, vídeo, seu questionamento, a sua sugestão de reportagem, comente os conteúdos que a gente exibe aqui, que teremos 3 blocos de interações com a sua participação na telinha. O NT Sul também está ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira, o Facebook da TV Cachoeira. Vai lá que tem live rolando. Tem também live lá no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tudo isso para que a gente fique mais pertinho e chegue mais pertinho de você neste horáriozinho entre meio-dia e 1h. Fique com a gente, o NT Sul de hoje já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com uma notícia triste. Cachoeira do Sul registrou o 2º óbito por dengue em 2025. A vítima é uma mulher de 87 anos com comorbidades, residente no bairro Soares. Ela estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência da cidade. Até o momento, Cachoeira do Sul tem 321 casos confirmados de dengue e mais de 1.000 em investigação, segundo dados da epidemiologia municipal. Alertas já foram emitidos pela Secretaria Municipal da Saúde à população relativos a cuidados, especialmente a pessoas idosas e com doenças pré-existentes que estão sujeitas a desenvolver formas mais graves da doença. O primeiro óbito do ano, registrado na cidade no dia 4 de abril, foi de uma mulher de 83 anos, moradora do bairro Santa Helena. A EAP Central, que fica na Rua Conde de Porto Alegre, e a EAP do Centro Social Urbano estão operando com horário estendido das 5 horas da tarde às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, facilitando assim o acesso da população ao atendimento mais rápido. O importante é se cuidar, pessoal, e olho vivo aí com esse mosquitinho que está causando muitos danos. A Prefeitura de Cachoeira do Sul definiu na manhã de hoje a empresa que vai tocar as obras de recuperação de parte da Galeria Arroio das Pedras, na Rua Isidoro Neves da Fontoura, que colapsou em maio de 2024 durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. A contratação para um trabalho de 3 meses deve colocar fim a uma novela que se arrasta há exato um ano. Se aproxima do fim a novela da Galeria Rompida na Rua Isidoro Neves da Fontoura, no bairro Rio Branco, em Cachoeira do Sul.
O colapso na rede se deu nas enchentes de maio de 2024, levando abaixo parte do estacionamento da delegacia de polícia e engolindo um veículo blindado da corporação. Na manhã de hoje, foram abertas as propostas da concorrência pública para a contratação de empresa que fará a recuperação do trecho dessa galeria chamada Arroio das Pedras. Para a obra, recursos da ordem de R$ 191.187,38 da pasta da Superintendência da Defesa Civil do município, para a contratação de empresa no regime de empreitada global, que fará o reparo em 3 meses de obras. O plano é resolver, ao menos, a parte mais nevrálgica do problema na Isidoro. Essas imagens são de outubro de 2024, quando a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul iniciou a intervenção na canalização que cedeu depois da inundação em maio do mesmo ano, que assolou o Rio Grande do Sul. Hoje, passados 6 meses da primeira ação, o local está irreconhecível. A cedência do terreno está imensamente maior, a erosão ampliou e tanto a água quanto o lixo acumulado agora são mais 2 razões que se somam às preocupações de quem mora nas imediações e especialmente aos proprietários do CFC Guidari e aos servidores da Delegacia de Polícia, que ocupam prédios lindeiros à área comprometida com o desmoronamento da galeria do Arroio das Pedras, na rua Isidoro Neves da Fontoura. Dentre os problemas principais, né, além da evidente falta de espaço aqui, que era um estacionamento importante para a delegacia, para o bom andamento do serviço, nos traz preocupação também essa vegetação e a questão sanitária, né? Principalmente temos um número bastante importante de casos de dengue em Cachoeira do Sul, e já tivemos servidores também com doentes para essa mesma doença. Inclusive foi pedido recentemente aqui que fosse passado o veneno aqui para controle de pragas, né? Essas são as maiores preocupações no momento. Por enquanto a gente aguarda aí, já há bastante tempo essa obra, né? O resultado final. Na época das enchentes, além da viatura que foi engolida pela cratera que se formou em função da ruptura da galeria, o salão de festas da Associação dos Policiais também foi severamente afetado em decorrência desse comprometimento estrutural. Logo ao lado aqui nós temos o salão de festas da Associação dos Policiais Civis de Cachoeira do Sul, onde houve um dano bastante importante também por causa da inundação. E com muito trabalho da diretoria e dos sócios aí, conseguimos recuperar. E a gente espera que, enquanto a obra não seja concluída, não haja novos danos ali nesse local. Proprietária do CFC Guidari, a Rosa destaca o recuo que tem sido ampliado cada vez mais na área de estacionamento do CFC em função da erosão, que se amplia gradativamente. Ela lembra que, mais do que prejuízos, a segurança está comprometida para todos, sejam moradores da rua, proprietários de negócios ou até os servidores da DP. Que aqui é um grande fluxo de veículos, né? Em horários de pique, horário escolar. Então, assim, como a rua teve interditada, causou vários prejuízos para as pessoas que acabaram solicitando para a prefeitura de liberar esse trecho aqui, tá? E o problema para nós lá está acontecendo que o barranco está se desmoronando aos poucos. Então, a gente está sempre recuando aqueles cones que estão lá, conforme o desmoronamento. Então, o nosso medo é o seguinte, de vir uma chuva forte e piorar, né, a situação. Nós estivemos em fevereiro lá, numa reunião com o prefeito e mais o secretário, Eduardo de Carvalho, e eles disseram que é uma obra grande, né, que requer muito cuidado, porque essa galeria ela pode desmoronar a qualquer momento. Foi a colocação que nos colocaram, né? Mas, tendo em vista que o trânsito está liberado, né? Os carros estão passando, veículos pesados também. Então é uma coisa que preocupa nós. Passeio público está totalmente desobstruído ali, ó, né? Então eu acho que o passeio público tem que estar livre para os pedestres, inclusive aqui, ó, há muito trânsito de aluno, de instrutor, que às vezes vem carro de todos os lados. Então isso aí para nós é uma questão de segurança. Um surto de dengue, né?
vocês podem ver lixo, né? Então, quando eles abriram essa galeria aqui, eles colocaram uma lona muito fininha que no outro dia estava toda rasgada. Então, assim, ó, ela tá, inclusive, né? Mais abaixo, o lixo está correndo, vai comprometer o restante da galeria e o dano pode ser bem maior. Eu acredito assim, ó, que quanto mais rápido a prefeitura vir a tentar arrumar a galeria, mais rápido vai evitar certos danos para outras pessoas também, que nem nós. E após a abertura de propostas e a definição do menor preço pela empresa Costa Construtora e Terraplanagem Limitada, a documentação apresentada está sob análise do engenheiro responsável e também é respeitado o prazo recursal das outras empresas habilitadas para então se efetivar a contratação formal e dar início às obras. Pessoal, a gente exibe agora o terceiro episódio da nossa série que marca 1 ano da enchente no Rio Grande do Sul. Hoje relatamos o exemplo de pessoas que perderam o seu sustento e tiveram que se reinventar e todo o apoio que foi necessário no momento onde as pessoas perderam literalmente o chão. Rio no leito, situação normal, é sinal de trabalho e renda. Nós estamos aqui no Balneário São Lourenço, interior de Cachoeira do Sul, para mostrar a situação que muitos passaram, não só aqui no município, mas em todo o estado. Sem trabalho, renda e um norte para seguir diante da maior tragédia em que o Rio Grande do Sul já passou. O sorriso no rosto da Silvia recebendo a nossa equipe para a gravação é de satisfação e de mais um recomeço que deu certo. Acompanhada do seu marido, o casal mais famoso do Balneário São Lourenço trabalha nesse estabelecimento há 15 anos. A fama do pastel é reconhecida em qualquer ponto de Cachoeira do Sul. E não é para menos. O movimento durante o verão é gigante. Aos finais de semana, o local se transforma no principal ponto de convivência. A união e a resiliência desse casal é maior e mais forte que qualquer correnteza que esse rio pode apresentar. Acostumados com as enchentes de quase todos os anos, o 2024 foi pesado para eles. Além do bar, que ficou submerso, a dignidade também foi afetada. E aqui era o Maurinho. Ó, não aparece nada. Os quadros da família sujos de lama é uma imagem forte e tocante para quem vive isso quase todo ano. Mesmo com uma casa de 2 pisos, a enchente os tirou dali pela primeira vez. E a dor dessa tragédia chegou para o casal. Quando tu chegar assim, que eu fui tentar abrir a porta e não consegui, meu coração batia aqui. E eu não conseguia abrir a porta. Eu disse, negro, abre para mim. E ele abriu. Quando eu abri, Bernardo, para finalizar assim, porque até então não tinha caído todo o forro. Daí tu viu assim as tuas coisas tudo misturado. Era coisa do quarto na sala, era coisa da sala no quarto. Tu não conseguia entrar, tu não tinha acesso. A minha cabeça assim balançou e o meu coração trepidou, vou te confessar. Eu pensei que ia me dar uma coisa de tanta dor, de tanta tristeza que me deu aquilo ali. E foi uma enchente assim, que ela foi impactante, porque assim como ela pegou nós, ela pegou todo mundo. Então toda a vizinhança estava toda na mesma situação. E daí o que tu vai fazer? Tu tem que juntar força daqui e dali e levantar a cabeça e seguir. Além da casa afetada, o bar ficou inativo por 3 meses, sem trabalho, sem renda e com uma pouca perspectiva de retorno à normalidade.
É difícil, né? É difícil, tem que estar guardando um dinheirinho, porque sempre que a gente acha que vai, sabe que vai dar e torce que não seja muito tempo, porque às vezes aquela de 2015 nós ficamos, acho que uns dois meses e pouco sem trabalhar, agora essa de uns 3 meses e meio mais ou menos sem trabalhar, né? Limpando, depois a gente ficou 68 dias na casa dos outros da cidade, nós perdemos tudo, né? A gente perdeu tudo que tinha no bar e em casa, nós andávamos lá com a roupa ganha, graças a Deus que o pessoal da Cachoeira colaborou. Bom, nós ganhamos, o que nós temos dentro de casa praticamente agora foi ganho, porque perdemos tudo. A palavra reinvenção foi muito comum durante a pandemia, mas aqui para nós gaúchos ela voltou à tona, principalmente durante a enchente. E um exemplo é da Tododó Imóvel, atendimento veterinário. A satisfação do Alexandre em mostrar a van que ele adaptou para um consultório é o sinal de um recomeço que deu certo. Após perder o ambulatório e a pet shop na enchente, o veterinário Alexandre Pezzi inaugurou o seu consultório móvel. Essa ideia surgiu como uma alternativa para garantir a continuidade do seu trabalho e o amor pelos animais. Acompanhado da sua esposa, Jaqueline, que teve essa brilhante sacada, o casal perdeu o chão naqueles primeiros dias de maio do ano passado. A clínica de 25 anos, localizada no bairro Humaitá, tinha sido destruída pela água. Altos investimentos perdidos em questão de horas. A gente estava sem recursos, sem dinheiro praticamente nenhum. Então a gente teve que fazer o que a gente tinha em mão. Então a gente vendeu carro, a gente tinha moto, vendi moto, né? Empréstimo. Pegamos um empréstimo no banco. Fizemos uma vaquinha. Exato, fizemos uma vaquinha também pela internet. Então a gente conseguiu captar algum recurso, né? E aí pegamos a van já em andamento, né? A pessoa que nos vendeu estava com ela fazendo um motorhome para ela, mas ela estava em péssimo estado, a pintura estava horrível, a gente teve que pintar ela toda e tal. Dentro também ela estava muito ruim, algumas coisas que a gente teve que adaptar para o consultório, né? Que nem colocar a mesa, a divisória, a mesa e tal. Então, esses foram os custos a mais que a gente teve. E aqui eu tenho o consultório. Não tem como operar, mas eu tenho como fazer um primeiro atendimento, posso estabilizar o bichinho, o pet, para encaminhar para um hospital, né? Coisa que eu não conseguia antes, né? Então a gente pode salvar uma vida com o que a gente está aqui. A volta no consultório foi quase um mês depois. A história do casal esteve aqui por muito tempo. Ele na sua profissão e ela como administradora e cabeça pensante da clínica. Apesar de toda essa história, eles não pensam em voltar. A continuidade será dentro dessa van, atendendo os animais em domicílio. A enchente trouxe lições que permanecem para o futuro de todos. Nós já estávamos, com 23 anos de trabalho, nós já estávamos tirando o pé do acelerador, né, na época. Estava trabalhando um pouco menos, né? Menos horas por dia. Já estava querendo parar, de fato. E aí veio a enchente para nos fazer recomeçar, do zero. Com dívidas. Com muitas dívidas que continuam conosco, né? Espero que não por muito tempo, mas continuam conosco. Então, um recado. As regiões mais afetadas do Rio Grande do Sul pelas enchentes concentram uma parcela significativa da economia gaúcha. As perdas patrimoniais e empresariais estimadas pela FEComércio RS ficam em torno de 20 bilhões de reais. Levantamentos setoriais indicam que boa parte das perdas indiretas foram cobertas a partir de recurso próprio das empresas e dos sócios, resultando em uma grande descapitalização do setor empresarial. Eu vou falar de 20 bilhões de reais, que é o que perderam as famílias e as empresas.
de todos os segmentos, indústria, comércio, agro. E vamos lá, 20 bilhões de reais é a metade da receita do estado do Rio Grande do Sul em um ano. Então se teve uma perda muito grande. Eu conheço várias empresas que recuperaram, já está tudo pintadinho, está tudo funcionando, mas pegaram dinheiro emprestado, pegaram Pronamp, são esses 5 bilhões, esses quase 5 bilhões que foram alcançados pelo Pronamp. As empresas têm, agora em maio vence a primeira prestação, maio de 2025, ou seja, agora tem que ser pago. Então, realmente, economicamente, foi muito pior do que a pandemia. Vamos lá, nós tivemos um espaço de 83 anos entre 1941 e 2024, que foi o tempo que levou. Temos que, de fato, recuperar e temos que deixar essa área protegida. Com cerca de 26 mil moradores, o Sarandi foi o bairro mais afetado pela enchente que alagou as ruas de Porto Alegre. O rompimento do dique do sistema de contenção contra as cheias de Porto Alegre, localizado ao lado da sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergues, trouxe um cenário de terror jamais visto nesta região. E a recuperação da dignidade desse povo? Pois é, ela veio do povo. Iniciativas comunitárias ajudaram a reconstruir lares. O papel dos voluntários e doadores foi essencial para o recomeço das vítimas. Teve gente que se reencontrou como pessoa através dessa ajuda. Então, nesse meio tempo, eu queria ajudar de alguma forma, mas não conhecia muitas pessoas, porque eu não era de Porto Alegre, era de Passo Fundo, e não tinha muitos contatos. Então, eu fui montando, fui chamando as pessoas, e nesse grupo se juntou uns 40 voluntários. E só que eu precisava de alguém com um norte a mais para me ajudar. Então, a gente acabou se juntando, grupos com grupos, e nesse grupo, a gente acabou se juntando com a Reconstrução, que tinha um líder de equipe que tomava a frente de organizar. Nessa organização a gente fez por pessoas que tomavam a frente de entrar em contato com as famílias, outros entravam em questão do material, dos EPIs, e assim a gente foi organizando, montando mutirões. Aos sábados, que a gente juntava umas 40 pessoas, vinha para o Sarandi e passava o dia todo aqui, até escurecer. Então, nosso almoço era aqui, nossas marmitas eram aqui, e aqui a gente foi desenvolvendo o trabalho. Eu sempre falo assim, que eu ajudei, mas eu fui muito ajudada. Porque eu estava numa fase da minha vida que eu precisava fazer alguma coisa que eu me sentisse útil ajudando alguém sem esperar nada em troca. Então a minha motivação era assim muita que eu não tenho ela nem hoje nem para fazer o meu trabalho normal. Então era todo dia saber que eu ia dormir, eu ia acordar e eu ia estar fazendo bem para alguém, sabe? E você foi muito útil, Tainara, para todos esses atingidos pela enchente. Olha a satisfação de cada um ao receber a visita do Grupo Reconstrução. Simplesmente maravilhoso. Olha só quantos braços. 5 pessoas trabalhando por 2, porque nós íamos levar quanto tempo? Eu e meu irmão limpando tudo isso. 2 casas enormes, com tudo desabando, com tudo sujo. A gente não estava mais aguentando. Então, graças a Deus, chegou esse pessoal, os anjos da reconstrução. Muito obrigada, do fundo do nosso coração. Paulo, o que o senhor achou dessa ajuda aí hoje? Excelente. Quem inventou isso aqui é a nota 200. Desculpa, porque eu estou feliz. Eu vou voltar para casa. Vai voltar para casa. Casa. Obrigado, Paulo. Bom, a dona Ildara mora aqui há mais de 30 anos no bairro Sarandi, em Porto Alegre, e nunca, nesse tempo todo, a água ou qualquer outro tipo de chuva mais forte tinha um acúmulo ou chegasse até a sua casa, diferente do ano de 2024, onde essa água bateu exatamente aqui. Me conta como foi aqueles dias, dona Ildara, quando a situação se agravou de fato aqui para vocês. Bom, aquele dia foi bem terrível, né, para todo mundo, não só para nós aqui, né, o pessoal todo da vila. Foi questão de horas e a água subiu e entrou dentro do pátio e foi subindo.
Na sexta, como a gente já tinha a previsão que talvez fosse alagar, a gente começou a juntar, levantar os móveis da minha mãe aqui embaixo, mas não foi o suficiente, né? Porque o que a gente pôde na sexta a gente levantou, porque a gente não achou que viria tão alta, né? Ia chegar ao ponto que chegou. O trabalho delas, por exemplo, como representantes, foi fundamental, foi o diferencial para vocês? Totalmente. Olha, se não fosse pessoal, não sei como é que seria. Não só para mim aqui, como os vizinhos, todos que eles atenderam, né? E era aquela coisa, um ia passando para o outro e daí iam fazendo contato e elas estavam vindo, botando a mão na massa. No final da Rua Cultura, havia um lar, simples, mas cheio de vida. Ali mora um casal de aposentados que, apesar de tudo, encontraram forças para seguir adiante. A dona Lourdes, costureira de mãos firmes e um coração generoso, viu tudo mudar em maio. A casa foi tomada pela água. E o mais doloroso, as máquinas de costura que sustentavam os sonhos de dona Lourdes foram engolidas pela lama. Isso que a gente conseguiu com muita garra, muita batalha, foi muitas horas de sono sem dormir, que muitas vezes eu não dormia, para poder entregar meu trabalho, para mim poder pagar minhas máquinas, para mim poder continuar a vida aqui. Então, e Deus foi que me deu muita força, Ele me deu muita graça para mim continuar. Porque eu sei, né, que nem eu digo, torno a dizer, Deus usou ela, mas Ele sempre esteve ao nosso lado, eu e minha esposa. Mas Deus nos deu graça, nos deu força, eu e meu esposo, e a gente está recuperando devagar, mas estamos conseguindo. A dona Lourdes voltou a costurar, após as doações das máquinas. Aos poucos, retalhos de tecidos se transformam em novas peças, e a casa, antes em silêncio, voltou a ouvir o zumbido da máquina. Os exemplos que trouxemos aqui de Cachoeira do Sul e Porto Alegre são os mesmos vividos por milhares de pessoas em todo o estado. Trabalho afetado pela enchente e a renda comprometida. O titular da Secretaria Extraordinária do Governo Federal para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen, destaca os esforços nessa retomada econômica do estado após a tragédia do ano passado. Segundo ele, foram 100 bilhões de reais destinados para o Rio Grande do Sul, 60% em apoio à empresa, 32% no cuidado com as pessoas e 8% em medidas para o município. Nós atendemos 66 mil empresas, 66 mil CNPJs do Rio Grande do Sul nos programas de auxílio para as empresas atingidas pelas enchentes. E nós também firmamos mais de 1.500 planos de trabalho com os municípios do Rio Grande do Sul para as mais diversas obras, sejam de pontes, sejam de reconstrução de estradas, enfim, de espaços públicos que foram destruídos pela tragédia. Em Cachoeira do Sul, nós tivemos 273 empresas que acessaram os programas do governo federal. Não há dúvida que a velocidade ela é muito menor do que a gente gostaria. Não há dúvida nenhuma. Primeiro porque é uma tragédia enorme que atingiu todos os municípios ao mesmo tempo e isso aconteceu um acúmulo de demandas e de solicitações, não só ao governo federal, mas às prefeituras e ao governo do estado também. Segundo porque o Estado brasileiro, o município, o governo do estado e a União não são preparados para ter agilidade, infelizmente. Isso não é de hoje. A burocracia é um problema histórico do país. E aí, em momentos de crise como esse, ela se agrava ainda mais. Hoje, os programas que estão em andamento ainda do governo federal, especialmente os de moradia, que é algo complexo também. O governo federal criou compra assistida, especialmente para esta tragédia aqui do Rio Grande do Sul, que já entregou mais de 1.400 imóveis, mais de 1.400 chaves para as famílias atingidas. Nós já autorizamos a construção de mais de 4 mil moradias e vamos seguir nesse processo provavelmente até mais de 20 mil moradias, que é aquilo que a gente está imaginando necessário para atingir todas as famílias beneficiadas com este programa para as enchentes. Um ano depois, o Rio Grande do Sul ainda seca suas lágrimas. Mas também já se vê o barulho das portas reabrindo e som das máquinas de costura voltando.
Cada passo dado é um testemunho de que, mesmo diante da maior das águas, a enchente não levou a vontade de viver, reconstruir e seguir para um novo amanhã. A gente assiste tudo isso e o coração fica apertadinho, mas ao mesmo tempo orgulhoso, né, gente? Porque, olha, nós os gaúchos soubemos como, né, superar, como seguir em frente e parabéns a todos, né? A gente sabe que tem muita coisa a ser feita ainda, muita coisa que não aconteceu e a gente está mostrando um pouquinho disso nesta série, dividida em 6 episódios, Águas de Maio. Amanhã o 4º episódio. Amanhã o episódio trata sobre as feridas, as lesões emocionais que ficaram, os traumas que ficaram deste episódio tão impactante para todos nós, que ocorreu há 1 ano aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã aqui no NT Sul, então, 4º episódio de Águas de Maio. Gente, lá no nosso YouTube está rolando uma enquete e a gente quer saber a sua opinião. Acesse lá o nosso canal no YouTube, o link onde está a live do NT Sul, tem uma pergunta, um questionamento seguinte: quais os piores efeitos das enchentes que ainda não foram resolvidos no Rio Grande do Sul? São 4 alternativas para você escolher uma: falta de moradia para famílias, reabertura de empresas, questões emocionais, agricultura. Participe, que no finalzinho do jornal a gente conta aqui qual a alternativa, né, mais votada, mais escolhida por vocês, tá bom? Vamos agora para mais um bloco de interação. A gente quer saber o que você mandou para a gente de mensagens, o pessoal que está participando pelo WhatsApp, no Facebook ou lá no YouTube. Vamos para a telinha, começando pelo WhatsApp, a Esther Noy, aqui de Cachoeira do Sul. Vergonha, esgoto a céu aberto na lateral da Corsã, travessa da Matriz número 69, insetos e cheiro horrível. E tá aí a foto e o registro. No centro da cidade, na Esther, esta situação, esgoto a céu aberto. Tá aí então a manifestação da Esther. Eu creio que, em se tratando de rede de esgoto, Corsã, vai para a conta da Corsã esta reivindicação. Esther, muito obrigada pela participação. Quem mais participa com a gente? Jéssica Brandão, aqui de Cachoeira do Sul. Ela manda dizer o seguinte: estou desde o dia 17 de fevereiro de 2025 esperando na fila para um ginecologista me atender, pois estou com endometriose e continuo com dor. Já estive no posto da Marina, que é onde eu consulto, só que o médico ainda não está atendendo. Demanda da Jéssica, então, com relação ao atendimento de saúde, Secretaria Municipal da Saúde, então, está no ar, então, a sua demanda. Obrigada, Jéssica, pela participação. Mais mensagem? Daqui a pouquinho, então, mais participações aqui no NT Sul. A gente vai agora passar para o intervalo e você confere a seguir com a gente. SMED está com inscrições abertas para o curso de especialização para educação infantil. O curso é gratuito, com aulas presenciais a cada 15 dias na UFSM. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o aumento de casos de câncer em pessoas jovens. Os estudos mostram que está relacionada com o padrão alimentar, com o sedentarismo e com a obesidade. O intervalo é rapidinho, continue ligadinho na TV Novo Tempo. Voltamos já. NT Sul está de volta, sua companhia na hora do almoço, 12 horas 39 minutos agora. Vamos falar sobre o tempo, imagem do centro de Cachoeira do Sul, aqui em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. O dia tá bonitaço, viu? Muito bonito, temperatura super agradável, mais um dia ensolarado, temperatura agradável e o período já pode ser considerado, pessoal, um veranico. É o conhecido e queridinho dos gaúchos, o veranico de maio. A gente vai ver agora na previsão como serão os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem predomínio de sol desde o amanhecer. Fica um pouquinho mais quente que ontem à tarde. Mínima 17, máxima 28 graus. Quarta-feira o sol também deve aparecer, mas tem possibilidade de chuva ao longo do dia. Mínima 17, máxima 28 graus. Quinta-feira tem alguma possibilidade de chuva mais de madrugada. O amanhecer já deve ter sol entre nuvens. Mínima 19, máxima 24 graus. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul.
O estado chega ao 4º dia seguido de calor hoje e o período já pode ser considerado como um veranico, conforme disse ontem aqui no NT Sul o meteorologista Gustavo Verardo. Hoje o sol aparece com nuvens na maior parte do território gaúcho, mas a nebulosidade aumenta e pode chover em pontos do interior, sobretudo em localidades do oeste e do sul. No restante das cidades não deve chover. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 27. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 27. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul, em conjunto com o gabinete da primeira-dama Carla Balardim e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, deu o start na campanha Fortaleça o Comércio Local. Quem compra aqui é legal. A iniciativa busca incentivar a população a apoiar os comerciantes da cidade, promovendo a economia e valorizando os empreendedores cachoeirenses. No fim de semana, foi realizado no centro da cidade um adesivaço envolvendo mais de 100 veículos. Na tarde de ontem, a ação foi descentralizada, percorrendo o comércio da zona norte da cidade. As empresas parceiras da iniciativa podem ser reconhecidas pelo adesivo fixado em suas vitrines. Segundo a Prefeitura, a campanha será incentivada ao longo de todo o ano, especialmente em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Uma residência foi praticamente destruída por um incêndio na tarde de ontem, na localidade do Passo do Moura, interior de Cachoeira do Sul. Segundo o proprietário do imóvel, um senhor de 76 anos, o fogo teve início após uma explosão do gás enquanto ele cozinhava. As chamas se espalharam rapidamente pelos cômodos da casa, impossibilitando qualquer tentativa de controle inicial. Ele conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente no local. O fogo comprometeu toda a estrutura da residência, que foi completamente isolada após a ocorrência. Você que nos acompanha sabe que aqui no NT Sul sempre tem aquele espaço reservado para sua participação. Vem comigo! Participa aqui a Janete Torres, aqui de Cachoeira do Sul, assistindo o NT Sul, me recuperando de uma fratura após dias difíceis. Mas com fé chegamos lá. Isso aí, Janete. Olha, recuperação pronta para você, que Deus te abençoe, que você fique bem logo, logo. E muito obrigada pela companhia, tá? Obrigada pela mensagem também. Quem mais participa? João Carlos Lima, de Cachoeira. Um dia lindo merece jabuticaba. De olho nas notícias. Que foto bonita, João Carlos. E essa jabuticaba promete ser daquelas bem docinhas, suculentas, maravilhosas. Obrigada pela mensagem, pela participação e pela companhia com a gente também aqui no NT Sul. Próxima mensagem na telinha do Rogério Pasqualim. Por que a Prefeitura não faz um calendário semanal para recolhimento dos reciclados alternados ao lixo domiciliar? Não dá para guardar em casa, junta muito mosquito e moscas. Sugestão do Rogério Pasqualim, ainda se referindo à reportagem que a gente rodou ontem, aqui a entrevista que a gente rodou ontem aqui no NT Sul, da Prefeitura divulgando locais onde as pessoas, onde você, telespectador, que separa o seu lixo, recicla, pode entregar esse material diretamente em duas cooperativas e também lá na UOLI, que é especificamente para eletrônicos, né, inservíveis. Esse conteúdo está lá no nosso YouTube, você que está nos acompanhando pode acessar lá e tem todos os detalhes, inclusive os contatos da Secretaria do Meio Ambiente para que você possa encaminhar o seu lixo reciclado, os seus descartes. E, inclusive existe também a possibilidade de implementação de containers para reciclados nos próximos dias ou nas próximas semanas em Cachoeira do Sul. Segundo a Thalita, né, do setor de educação ambiental, nos adiantou, essa é uma possibilidade que está sendo estudada pela Prefeitura. Mais mensagens? Daqui a pouquinho mais mensagens estão aqui na telinha. Continue mandando seu questionamento, a mensagem, áudio ou vídeo, que temos mais um bloco de interatividade e a sua participação seguramente vai aparecer por aqui, tá bom?
Neste momento aqui no NT Sul, hora do quadro Opinião com Francisco Bastos, que fala hoje sobre o aumento de casos de câncer em pessoas jovens. E ele faz um alerta: sedentarismo, má alimentação e obesidade têm causado a doença. O câncer é uma doença que durante muitos anos ficou considerada como um agouro, alguma coisa assim muito nociva, e que as pessoas sequer gostavam de pronunciar o nome. Isto mudou, porque aquela situação anterior era em função de não ter o conhecimento científico. E nos últimos anos nós tivemos avanços significativos, tanto na prevenção, quanto no tratamento e casos muito significativos de curas. Nós tivemos e temos atualmente a imunoterapia, nós temos a genética toda atuando e temos as quimioterapias menos dolorosas, menos invasivas, assim como cirurgias também, menos invasivas, e a radioterapia pontual, causando menos efeitos colaterais. Mas, apesar disso, os números ainda são alarmantes. Em relação ao câncer de mama, por exemplo, uma comparação entre o ano de 1980 e 2023 demonstrou que no primeiro ano tivemos no mundo 647 mil casos de câncer de mama e com 271 mil mortes. Em 2023, nós passamos para ter 2,3 milhões de casos, mais de 600 mil mortes. Se nós vamos ver a estatística, houve um aumento maior de casos e não tanto na mesma proporção o número de mortes. Mas isso não é significativo estatisticamente, porque os casos ainda eles continuam a acontecer e um estudo recente trouxe uma grande preocupação para a comunidade científica. Um aumento de 80% no número de casos e 28% a mais de mortes na faixa etária menos de 50 anos, sendo o câncer coloretal o mais prevalente. As causas para isso, por que está acontecendo isso? Os estudos mostram que está relacionada com o padrão alimentar, com o sedentarismo e com a obesidade. A questão do padrão alimentar, nós sabemos que a oferta de alimentos mais calóricos e pobres nutricionalmente, eles são mais baratos. Então, uma parte muito grande da população acaba tendo que consumir esses tipos de produto, apesar das consequências que nós estamos vendo aí. Em qualquer idade, o diagnóstico de um câncer é sempre muito complicado, é sempre muito desagradável e causa transtornos para as pessoas. Elas necessitam, nesse momento, além do apoio dos serviços de saúde, também da família e de amigos, enfim, para enfrentar essa situação. Mas quando nós temos um diagnóstico de jovens, como é o que está acontecendo, há uma implicação maior na própria situação profissional, na situação emocional desses indivíduos, que, como se dizia antigamente, estão na flor da idade. O que nós precisamos, além dessas pesquisas constantemente de novas técnicas, de novos procedimentos, de novas drogas, é também atentarmos para essa situação do padrão alimentar. A oferta de alimentos desta forma, ela vai causando transtornos, vai causando problemas. E uma parcela da população, ela, infelizmente, ela não tem outra opção, enquanto sobrevivência. É o alimento que está disponível, digamos assim, às suas condições econômicas. E um outro aspecto também importante é que, apesar e positivamente do desenvolvimento de tantas técnicas, de tantas coisas novas e positivas, também não tem um acesso para toda a população. Portanto, diante dessas situações todas, dessas dificuldades que nós enfrentamos enquanto sociedade, enquanto população mundial, nos países menos desenvolvidos ou que se tem desigualdade maior, desigualdade social maior, isso acaba se avolumando.
E não é o caso de nós simplesmente observarmos isso, falando em termos de gestores, em termos de órgãos de fiscalização, em termos de governos, que essa situação passe batida. Então é um longo caminho, mas o fato de nós já termos um espaço para comentarmos abertamente esse tema e fazermos o acolhimento dos pacientes é o início de uma caminhada positiva em favor de melhores dias para esses pacientes. Boa tarde. E a Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeira do Sul já iniciou os preparativos para a próxima edição da Feira do Livro. As inscrições para autores que queiram lançar suas obras ou participar de outras atividades também já estão abertas. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail que aparece aí na tela para você. cultura@cachoeiradosul, tudo junto, .rs.gov.br. O prazo para se inscrever é 30 de maio. Neste ano, a feira chega à sua 40ª edição e será realizada entre os dias 8 e 12 de outubro. E atenção, educadores! Amanhã termina o prazo para a inscrição no curso de especialização para a educação infantil. Com um detalhe importantíssimo, o curso é totalmente gratuito, tem duração de 16 meses e aulas presenciais a cada 15 dias na UFSM. Eu fui até a Secretaria de Educação aqui de Cachoeira do Sul em busca de mais informações sobre essa oportunidade. Confere aí. O Programa Nacional de Formação em Rede de Professores da Educação Infantil é um programa do Ministério da Educação que proporciona parcerias com as universidades federais e também com universidades do Estado e, a partir daí, possibilita esta formação de forma gratuita para educadores. A professora e secretária municipal de educação, Carla Zin, está com a gente para nos dar mais detalhes e também nos fornecer o serviço sobre esta formação. Secretária, muito boa tarde. E qual a relevância desta formação para os educadores? Boa tarde, Helena e telespectadores. Essa formação é extremamente importante, pois vai proporcionar a qualificação e o desenvolvimento profissional docente no âmbito da primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Então, é uma oportunidade única para os professores, os gestores escolares, coordenadores pedagógicos, profissionais de apoio que atuam em turmas de educação infantil, poderem estar tendo essa capacitação em nível de especialização em docência na educação infantil, que será promovida pela Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos o Polo Rio Grande do Sul e a universidade, então a UFSM, vai abrir uma turma com 60 professores, educadores no âmbito da educação infantil. Como é que vai se desenvolver essa formação, de que maneira e qual vai ser a maneira de acesso a essa oportunidade? Bom, primeiramente, os interessados devem encaminhar à Secretaria Municipal de Educação uma carta de intenção, seguindo todos os passos que já disponibilizamos, as orientações via site da Prefeitura, via grupos de WhatsApp com os gestores escolares. E então, nós estaremos encaminhando no dia 7 de maio à Universidade Federal de Santa Maria a lista dos interessados em participarem desta capacitação. Este curso, ele vai ser de forma presencial a cada 15 dias na universidade? Exatamente, o curso acontecerá na modalidade presencial na Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Educação, quinzenalmente aos sábados. No período, então, de recesso escolar, será respeitado este momento, em que os professores não terão atividades na universidade. Qual o tempo de duração? O curso de especialização iniciará ainda no mês de maio, com duração até setembro de 2026. É um curso com 360 horas a nível de especialização, então, no âmbito da docência da educação infantil.
Professora Carla, essa qualificação, ela começa agora no mês de maio, envolve já educadores que estão na ativa, vai exigir uma comprovação também através dessa carta de intenção e a seleção dos contemplados vai ser por parte da própria UFSM. Exatamente, a Universidade Federal de Santa Maria vai fazer a seleção mediante o envio da documentação, a carta de intenção. É importante que esses profissionais tenham um vínculo com a rede pública, né, municipal, que é a rede que atua na oferta da primeira etapa da educação básica e educação infantil. Bom, para aqueles interessados que estão nos acompanhando neste momento, amanhã então é o prazo limite, né, para realizar essa inscrição. Como faz para enviar essa carta de intenção, para demonstrar interesse, para de repente aproveitar essa oportunidade? Nós estamos aguardando o envio da carta de intenção através do e-mail ismed.ceplan2017@gmail.com, no qual então os interessados precisam fazer este encaminhamento para que possamos enviar à Universidade Federal de Santa Maria. Então, aí a oportunidade no ar, curso totalmente gratuito, oferecido pelo Ministério da Educação em parceria, aí, neste caso, com a UFSM, que vai proporcionar a 60 educadores que já estão no mercado de trabalho, que têm uma qualificação, uma especialização em educação infantil, mais uma oportunidade a ser aproveitada e com prazo, repito mais uma vez, até amanhã. Aproveite então, mande seu e-mail, está aí na tela o endereço, para que a sua carta de intenção, com todos os questionamentos propostos, sejam respondidos e enviados para garantir a sua oportunidade. Ok, as informações então foram passadas e agora a gente vai passar para o nosso último bloco de interações aqui no NT Sul, onde a sua participação é o maior destaque. Aqui no Facebook com a gente, a Márcia Silveira, também a Sandra Ferreira, o Everson, né, o Everson e o Edson, também junto conosco aqui a Lília Ramos. Boa tarde, no intervalo do almoço do trabalho, assistindo o NT Sul. Obrigada, Lilian, pela companhia. Selma Araújo também junto com a gente. A Simone Silveira manda uma mensagem com relação às casinhas do Dunga. Fiquei sabendo que as casinhas do Dunga não vai sair em Cachoeira do Sul, enrolação, tem tantas áreas para fazer, e ela menciona que agora a prefeitura está exigindo que a pessoa tenha um terreno para poder doar a casa. Então, é uma coisa que ainda está em andamento, né, Simone? A gente espera realmente que logo, logo tenhamos boas notícias para dar para vocês aqui. Com a gente também a Rosélia, sempre de olho no NT Sul. Obrigada e um abraço, tá, Rosélia? Lá no YouTube, o Nazareno Azevedo, a Mara Regina Melo Belo, um abração para vocês também. Claudiano Santos e Rosemary Beck, pessoas que nos acompanham diariamente, estão sempre ligadinhos aqui no NT Sul. Vamos para a telinha. No WhatsApp, o Maurício participa. Rua Conde de Porto Alegre, em 2 de maio de 2024, Cachoeira do Sul. Imagens da enchente, né, Maurício? São resquícios que ficam, imagens que ficaram, né? E recordações e feridas e lesões ainda que estão sendo cicatrizadas. Obrigada pela participação, Maurício. Obrigada pela companhia também. Quem mais participa? Adriana Zanotto Ávila, nossa neta Lívia no Jardim da Vovó, adora as flores. Ótima terça a todos. Lívia, uma rosinha, uma flor no meio de outras flores, né, Lívia? Um beijinho para Lívia. Obrigada, Adriana, pela participação e por compartilhar com a gente também esta foto desta filhota maravilhosa aí, tá bom? Desta neta linda. Jânia Cardoso, parabéns para o nosso filho Alex. Comemorou o aniversário dia 28, junto com o nosso neto Kael, que completou 2 anos no mesmo dia do tio. Um abraço dos pais e avós, Walter e Jânia. Abração especial para a família linda aí e para os aniversariantes. Um grande abraço, obrigada pela participação. Pessoal, o NT Sul de hoje terminou. Amanhã tem mais, tá? Muito obrigada por sua companhia. Todos os conteúdos nas nossas redes sociais, lá no YouTube, daqui a pouquinho para você conferir, curtir, compartilhar, também assistir quando quiser. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. A gente se vê. Tchau, tchau.